Olá, muito bem-vindos a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Esse episódio em particular me fez refletir bastante essa semana, né? Ele foi redigido, gravado pela Ildamar, que também vai participar pela primeira vez da nossa live, né? E pensando sobre o tema, que foi muito bem abordado, amar ao próximo como a si mesmo, né? Eu fiquei refletindo, até pela forma como as coisas aconteceram, que tudo tem seu tempo. A vida tem seu tempo, cada um de nós tem o seu tempo, e de acordo com o que a gente vai ouvir, né, a maior e melhor tarefa de que o nosso espírito pode se ocupar é de si mesmo. Portanto, eu convido, antes de convidá-los a ouvir conosco, né, é o nosso convite para que cada um de nós, em tempos externos tão conturbados, que nós possamos refletir sobre qual o nosso tempo, qual o tempo interior que a gente precisa, qual o tempo interior em que nós estamos, né, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Eu espero que todas as reflexões muito bem ponderadas possam nos auxiliar nessa e em outras reflexões. Então, só me resta convidar a todos com muito carinho. Vamos ouvir? Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast de número 54 da nossa reunião de estudo do Evangelho. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Os 10 mandamentos, recebidos através da mediunidade de Moisés, contém uma síntese sobre a conduta moral que um homem de bem deve ter. Representam um marco para a humanidade, pois são a primeira impressão histórica do Deus único e sua lei divina. É uma das 3 revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, que Kardec descreve no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei. Mas por que falar dos mandamentos recebidos por Moisés quando abordamos o amar ao próximo como a si mesmo? Para facilitar nossa compreensão sobre o alcance deste tema, Kardec inicia o capítulo 11 com a lição O Mandamento Maior, destacando dos evangelhos de Mateus e de Lucas uma passagem de Jesus junto aos fariseus, quando estes, os fariseus, para o tentarem, questionam: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem as leis e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, se os 10 mandamentos, a primeira revelação, são um código de conduta moral, de conhecimento da humanidade há mais de 1000 anos antes do Cristo, Jesus vem destacar em respostas aos fariseus que o maior mandamento é o amor a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, para nos demonstrar que não veio para destruir a lei de Deus, mas cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido
e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens na segunda revelação. Segundo Emmanuel, no livro Consolador, Moisés trouxe a missão de justiça, o Cristo com o Evangelho a missão de amor e o Espiritismo a missão da verdade. Mas no centro de tudo, o Cristo, conforme nos relata no Livro dos Espíritos, modelo e guia da humanidade. Kardec, no item 4 do capítulo 11, analisa que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Nos reportando a questão 886 do Livro dos Espíritos, vimos que o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendida por Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Na sua resposta, os Espíritos propõem 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão. E Kardec, no Evangelho, acrescenta dever. Observe que a fala de Jesus é uma prescrição na primeira pessoa. Estabelece como eu devo proceder para com o próximo, que é a ordem do dever moral, e não ao contrário, como o próximo deve agir para comigo. O desejo de ser feliz é inerente à criatura humana, e o Espiritismo nos auxilia nessa busca, na concretização desse objetivo, porque suas diretrizes morais permitirão a exata compreensão do que é verdadeira felicidade e quais são os meios eficazes de atingirmos esse estado da alma. E os Espíritos nos ensinam que o dever cumprido é a felicidade da alma. Então, o que nos impede de cumprir o nosso dever? De sermos felizes? De amarmos ao próximo como a nós mesmos? Por que ainda optamos em fazer o que queremos e não o que se deve ser feito? Tomar como padrão esse guia seguro que Jesus define como o maior mandamento. Kardec destaca que a prática da indulgência, de mais benevolência e devotamento, que é a caridade, tende à destruição do egoísmo. Veja bem, o egoísmo. E acrescenta: quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. No item 11 e 12, o Espírito Emmanuel e Pascal, respectivamente, vêm esclarecer sobre o que devemos fazer para irmos de acordo com a nossa evolução, aprendendo a exercer a caridade e, enfim, chegarmos ao amor pelos semelhantes. Emmanuel descreve que o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. O egoísmo é, portanto, nas palavras de Emmanuel, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte,
o maior obstáculo à felicidade dos homens. E Emmanuel nos acrescenta para não nos esquecermos: Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pascal reforça: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente, reforça Pascal. E Kardec, neste capítulo, destaca ainda que Jesus dá também uma lição de justiça ao dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como a dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Para refletirmos sobre estas questões colocadas acima, devemos colocar luz em nosso entendimento para que de forma prática possamos destruir o egoísmo que impera em nós, sermos melhores a cada dia e aprendermos a amar ao próximo como a nós mesmos. Temos que desenvolver nossas virtudes, a indulgência, a benevolência, o perdão, o dever, a justiça. Em síntese, sermos caridosos. Enfim, aprendermos a amar. Para a doutrina espírita, o amor é uma das leis morais da vida, complemento da lei de justiça imanente à caridade. O Consolador, na pergunta 322, a seguinte pergunta: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? E Emmanuel nos responde: sem dúvida. Essa gradação existiu em todos os tempos. Como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. O amor é a lei própria da vida. Das expressões de sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre para as sublimes emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho santificante, até alcançar o amor divino, atributo dos seres angelicais que se edificaram para a união com Deus na execução de seus sagrados desígnios do universo. Como desenvolvemos nossas virtudes? Como desenvolver então nossa capacidade de amar? Aqui cabe lembrarmos que virtude é uma palavra bastante utilizada para caracterizar a busca humana por uma vida mais equilibrada e alinhada com o que há de positivo. Ser virtuoso é sinônimo de ser alguém com uma boa essência, um indivíduo que realiza boas ações motivadas por sua índole. A máxima de que a virtude está no meio, muito utilizada até os dias atuais, teve sua origem na obra de Aristóteles. O filósofo dizia que a virtude é o meio termo entre o muito e o pouco. Encontramos novamente em O Consolador, na pergunta 253, a seguinte pergunta:
A virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? E os espíritos respondem: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e morredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, devemos compreender que virtude é força ativa da natureza humana. Quanto mais consciente, mais ativo, é fruto do esforço de cada dia, de nossa constância. É uma decisão nossa a cada momento optar e agir para sairmos da opinião comum, que nos mantém na ignorância, para irmos para a reta opinião, que é o caminho da sabedoria. Colocar mais luz nas sombras. Vamos lembrar da obra do Pequeno Príncipe. Os baobás tinham que ser arrancados todos os dias. Assim também a erva daninha do egoísmo tem que ser retirada do jardim de nossas almas cotidianamente. Retirar quando a erva ainda é pequena é mais fácil. Se deixarmos crescer, podemos confundi-la com a planta, conforme nos ensina a lição do joio e do trigo. Lembremos que em todos os campos de nossa vida, aquilo que nos interessa, nós direcionamos nossa atenção, não requer esforço maior. Agora, o que não nos interessa, nos esgotam. Então é opção e esforço, e acima de tudo, ação. A filósofa russa Helena Blavatsky, em sua obra A Voz do Silêncio, nos alerta. Observa, tu és tu mesmo o objeto da tua busca, a voz inquebrantável que ressoa através das eternidades. E o Espiritismo nos reafirma que nossa natureza não é material, é espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria, graças à lei de reencarnação. Lembremos que vivemos em um mundo temporal, então façamos o melhor enquanto é tempo. E o amor é o caminho da transformação. Só ele cobre a multidão de pecados. No item 8, a lei de amor, o Espírito Lázaro vem nos falar que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E Lázaro continua esclarecendo. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. E o espírito Fenelon complementa no item 9. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Vejam bem, e a felicidade durante a vida terrestre.
E Fénelon continua: os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance, fazer-lhes. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Fénelon conclui: não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E Fénelon conclui: amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Que maravilha! Quanta bênção! Em mais essa lição do Evangelho, colhemos preciosos tesouros de entendimento. E lembremos todos que a melhor forma de valorizarmos o ensinamento recebido, como bons aprendizes, é aplicando este conhecimento em nossas vidas. Agradeçamos a Kardec e a cada um dos espíritos que aqui trouxeram sua colaboração, clareando para cada um de nós, mais uma vez, os ensinamentos do Cristo. Nossa gratidão ao Espírito Lázaro, a Fénelon, a Emmanuel, a Pascal, ao Espírito Protetor, a Isabel de França e Lamennais. Esse é o caminho. Cabe a cada um de nós trilhá-lo. E como faremos é opção individual. Mas não nos esqueçamos que o exemplo nós já temos. É Jesus. Vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo, conforme nos esclarece André Luiz. Façamos nossa parte e sigamos confiantes, com graça e leveza, para o bem maior de todos. Sejamos luz na terra, que assim possa ser sempre, Senhor. Mestre amigo Jesus, graças te damos pelos momentos de reflexão e prece à luz do teu Evangelho. E assim, Jesus, auxilia os nossos corações para que possamos nos sentir mais harmonizados com o Pai e com as leis da vida que nos cercam. Ajuda-nos, Jesus, para que o nosso olhar possa perceber em toda parte as mãos amorosas do nosso Pai Maior que agem em todo o mundo à nossa volta. E que, assim como na natureza, cuida a divina providência de cada pequenino detalhe de tudo o que acontece no universo inteiro. Assim sendo, Jesus, ampara-nos para que possamos refletir no teu Evangelho, roteiro seguro para nos harmonizarmos com tudo isso,
à nossa volta. Que a luz das tuas reflexões, que na noite de hoje falaram sobretudo do amor, possam se transformar nas ações do amor possível, do cuidado necessário que temos a direcionar para os nossos corações, para o mundo que nos cerca e para os corações que estão à nossa volta. Que assim refletindo, Mestre Jesus, possamos verdadeiramente aproveitar a dádiva do tempo e que a cada instante que o relógio marque, a cada segundo que passe, possam as nossas ações, atitudes e sentimentos caminharem no rumo que nos ensinastes, que possamos seguir-te os passos, refletindo sempre e buscando em nossos corações a harmonia com a divina providência, não nos esquecendo jamais da imensa misericórdia que se estende aos nossos corações, indo muito além de nossas necessidades, amparando-nos carinhosamente, aconchegando-nos para que assim possamos encontrar nosso caminho em todo o grande concerto do universo regido pelas mãos de Deus. Que as tuas mãos generosas possam nos amparar, nos fortalecer, nos proteger, nos reerguer, Jesus, e que sigamos confiante a cada dia, a cada instante. Graças te damos por tanta luz, por tanto amor, que assim seja.